Quanto ganha um oficial de justiça no TJ São Paulo? A cada vídeo que nós fazemos, eu sempre vou atrás de pesquisa, de dados objetivos, e esse talvez foi dos que eu mais fiquei surpreso com as informações, principalmente colhidas lá do Portal da Transparência. Trabalhei por 12 anos no TJ São Paulo, e a gente sempre ouve boatos, aquele oficial de justiça está ganhando 30 mil por mês, o outro ali cumpre mandado 2 vezes por semana, e são lendas, né? Boatos que não dá para a gente certificar isso, principalmente num vídeo, né? Que é pautado por estudo, por elementos objetivos. E eu fui atrás dessas informações e creio que vocês também ficarão surpresos com as informações que eu trago do portal da transparência. Primeiro, vamos falar da remuneração no edital, que é aquela remuneração que vem como base, como objetivo, né? E é aquela que você pode contar, obviamente. Ela é composta de várias verbas. Lembrando que remuneração é a soma de vencimentos e vantagens. Vencimento a pecúnia, vantagens, auxílio saúde, transporte, alimentação, que no Tribunal de São Paulo para todos, tanto escreventes quanto oficiais de justiça recebem dinheiro. Você não recebe VR, você não recebe. Na época do meu pai, acho que nem na minha não tinha, mas do meu pai ele tinha lá o Vale Transporte. Você colocava lá não o cartãozinho, tá? Recebia em papel, aí destacava, eu lembro ele destacando, pegando. Não é isso. Aqui em São Paulo, tudo é pago em dinheiro. Então, o vencimento base é esse. Aí tem o auxílio alimentação, e eu considerei aqui, pessoal, 21 dias no mês, tá? Geralmente o Olerite pode ir até 22, 23 dias ou 18, 19. Então, 21, mais ou menos a média aí que pode aparecer nos Olerites. Auxílio transporte também considerado em 21 dias. Auxílio saúde, pessoal, como é um cargo que é nível superior para qualquer área de formação, eu não considerei a primeira faixa porque me parece que a primeira faixa não teria o nível superior. Então, invariavelmente, você entrando como oficial de justiça, essa seria a tua faixa mínima do auxílio saúde. Mas ela, de acordo com a sua idade, assim como escrevente, pode chegar até 1.227,78. Perfeito? O total base, que você pode considerar como vencimento inicial, é 14.025. Já seria bem superior, se não tá quase o dobro do vencimento do escrevente base. Perfeito? E claro que sobre isso você ainda pode somar adicional de qualificação, que recentemente foi aumentado. Lembrando que 7,5% não incide, porque 7,5% é para todos os cargos de nível superior. Como o teu é nível superior, não incide, assim como assistente judiciário, assistente jurídico. Se o cargo já exige o nível superior, você não vai ganhar a verba de ensino superior. Você só pode ganhar 10% se tiver pós-graduação lato sensu, 15% se tiver mestrado ou 20% se tiver doutorado. Lembrando, é sobre a soma de tudo, né? Sobre o valor bruto, não só sobre uma gratificação ou outra, né? Auxílio creche, 805. Se o filho for pessoa com deficiência, tem um acréscimo de 50%, depende do número de filhos, pode somar essa remuneração. E as de praxe, que qualquer escrevente tem, quinquênio a cada 5 anos, depois sexta parte, a data base anual, enfim. Tudo isso o escrevente também tem. O problema até agora não está tão atraente. Da onde que vem esses boatos? É isso daqui que muda o jogo, pessoal. Indenização das custas de diligência. É claro que vai depender do local que você está. Tem lugar aqui no centro de São Paulo, no Foro Central, que você vai cumprir muita diligência. Tem local no interior que você já não vai cumprir tanta diligência, ou às vezes a quilometragem é longa e você pega uma custa de diligência mais alta. Só, mas eu não queria trabalhar fora. Tá bom, tem oficial de justiça que não abre mão dessa verba e fica interno. Na central de mandados, tem lugar para todos, tá? Isso eu vi porque eu convivi muito com oficial de justiça, tem até parentes que o são e todos muito contentes. Mas aí, pessoal, até aqui você fala, não, mas e os boatos? E cadê a informação surpreendente? Eu sempre ouvi dizer de 2 ou 3 oficiais de justiça, tanto no âmbito estadual quanto no federal, que continuaram estudando, passaram para juiz e não assumiram a função. Como é que o cara não assume, né? Tudo bem, tem meu caso, mas eu dava aula, o cara nem da aula não dava, tá? Fico pensando, o que motivou ele? Aí eu fui no portal da transparência e é um exercício que todos vocês podem fazê-lo, tá bom? No portal da transparência, pessoal, tá sentado? Tá sentada? É essa remuneração que aparece. Esse é o momento da foto, de você colar na parede, de chamar os familiares, aqueles que querem bem, senão já vão ter inveja desde já de você. Isso aqui não foi selecionado, é apenas a primeira página, a primeira e segunda página do portal da transparência, de algum mês aí que eu peguei, não sei se era março, abril, enfim. Eu ocultei os nomes que estaria na coluna da esquerda, embora seja informação pública, tá? Por uma questão de ética. E aqui a lotação do indivíduo.
Então, lá, total de créditos, 37, 28, 27, tudo bem, aí desconta imposto de renda, desconta a previdência, né? Que nós, servidores, pagamos a nossa própria previdência. Olha o líquido, 24, 21, 19, 22, 33. É muito difícil você encontrar um oficial de justiça, a não sermos muito novos na carreira, ganhando menos de 18. Porque já tem 14, né? Mas as custas de diligência, aqui em São Paulo é bem remunerada, torna essa remuneração. Provavelmente o último ali, né, na última linha, deve ter metade do 13º no aniversário, provavelmente, por isso que ficou uma verba maior, ou vendeu férias, ou vendeu licença-prêmio, etc. Então nós temos aqui uma noção de quanto que é no papel, no caso concreto, né? Indiferença aqui do que nós sabemos que vem no Olerite. Bom, isso aqui é a maior motivação, penso eu, para quem é escrevente ou para quem quer arriscar um cargo que se pague mais, tá? E dificilmente você vai encontrar um OJ que reclame da remuneração. Em São Paulo, arrisco dizer, são os servidores hoje mais bem remunerados, sem sombra de dúvida, e merecem, passaram no concurso difícil, têm a sua função, estudaram para isso, e a gente tem que aplaudir aqueles que estão lá. Agora, se me permitem, pessoal, para a gente encerrar nossa Semana Oficial de Justiça, eu vou dar algumas dicas de como eu iniciaria meu estudo para a OJ. Primeiro ponto, pessoal, você tem que conhecer a fundo a prova e a banca. Nós falamos em vários vídeos do formato da prova, de não ter segunda fase, de quantas provas, quanta questão por matéria, análise estatística, tem um monte de vídeo para você se divertir aí. E entender que o edital de OJ, mais do que o escrevente, além dele ser numérico, ele é super recortado. Então você pega lá o edital de direito civil, ele vai pulando artigos. Cuidado para não estudar nada mais ou nada menos. Eu garanto para vocês que 99,9% dos cursos de OJ do mercado são genéricos. Pegam aulas temáticas. Por exemplo, em impedimento e suspeição, em vez de cobrar, chutar, 144 ou 148, ele trata tudo de impedimento e suspeição, até temas que não caem no edital. Em vez dele falar do penhor agrícola, lá no 1400, ele fala tudo sobre penhor. Não é uma aula vantajosa, porque você perde tempo demais em algo que você tem que ter repetição, pessoal. A grande característica desse edital é que o especialista ele é muito mais avançado do que o generalista. Dificilmente o cara que vem do TRF, do TRE, do TRT ou de outro estado e não faz um estudo específico passa nesse concurso. O nosso edital, pessoal, ele é o edital de repetição. Então não adianta você querer aguardar o edital, porque tem lá 12 a 14 semanas entre o edital e a prova. Você consegue dar uma, talvez 2 voltas, mas o ideal é que você dê pelo menos 3 voltas nesse edital, que é curto. Então, a dica que eu deixo, pessoal, é que comece o quanto antes, se esse concurso brilha seus olhos. Não despreze nenhuma matéria. Às vezes eu vejo o aluno falando, professor, eu vou largar matemática, porque tem pouca questão. Não faça isso. Se tem condições de acertar, não é uma matemática impossível. E aquela questão que for impossível, todo mundo vai errar. Tenha em mãos o mapeamento estatístico. Nós fizemos um vídeo ontem, tá aqui no canal, você pode voltar nele, em que eu mostrei como é que eu trabalho no mapeamento estatístico das 16 últimas provas do TJ. Desde 2010, eu peguei todas as provas de escrevente, são 14, até 2025, mais as 2 de oficial de justiça, em 2023 e 2024. Cada matéria eu fiz um mapeamento estatístico para os alunos, tá bom? E isso é um grande radar na hora de estudar, reforçar o tema, revisar e na véspera da prova. Pessoal, tem uma organização diária, tem um cronograma. Não adianta você ter um bom material, você ter uma Ferrari nas mãos, se você não souber conduzi-la. Às vezes você vê notícia, né? Dono de carro de esporte de luxo, não sei o quê, perdeu o controle e bateu no poste. Bom, o cara gastou 2 milhões no carro, mas não parou para ver um vídeo no YouTube aí, sei lá, de como que dirige o carro. É assustador. Então você tem um material violento na mão que não tem muitos aí de qualidade, porque são genéricos, como eu disse, mas você não sabe o que estudar por dia. Quando começa e quando termina constitucional? Quando começa e quando termina administrativo? Esse material ele está dimensionado e atualizado? Isso é muito importante, saber o que estudar todos os dias. Não a matéria. Tem muito cronograma que é assim, segunda você estuda constitucional e administrativo, terça penal e processo penal. Mas o que é de constitucional? O que é de administrativo? De onde a onde? Por quanto tempo? Com quais ferramentas? São essas perguntas que você tem que fazer. Hoje eu vou estudar o artigo 5º e também vou estudar os artigos 9º, 10 e 11 de improbidade. Aí semana que vem, o artigo 6º e o artigo 13 de improbidade. Você tem que ter um tema, não só a matéria. Isso é o cronograma diário de estudos para bater todo o edital. Como eu sempre digo para os alunos que são do curso, 3 pilares geram aprovação. Bom material, boa informação, perfeito?
boa organização, saber o que você vai estudar todos os dias, e a única coisa que você tem que colocar de você é a dedicação. Isso tem que vir pronto, pessoal. Informação e organização, principalmente por quem já passou por isso, ajuda muito. A dedicação só você consegue colocar. Se você pôr dedicação num bom material e organizado, você vai ser aprovado. Eu peço licença mais uma vez para indicar o curso, né, que aprovou o primeiro colocado de analista no MP de São Paulo, no Ribeirão Preto, em Sorocaba, em Santos, pelo terceiro edital consecutivo. O primeiro colocado é nosso aluno, e não vem com essas... Com todo respeito, né? Às vezes eu vi lá o cara, primeiro colocado da capital é nosso aluno. Fiquei indignado. Indignado, porque eu tenho um vídeo do aluno vindo aqui, falou, estudei exclusivamente com material do professor Ricardo. Aí eu fui lá no post do outro curso, olhei, primeiro colocado das cotas de pessoa com deficiência, sem demérito, maravilhoso, primeiro colocado. Só que a nota da ampla, o cara teve que fazer 91,4%. A nota do primeiro colocado em cotas, que é maravilhoso, merece todo o mérito, concorreu dentro da lista dele, tem que ser assim mesmo, ótimo, 70. Ele tá querendo marketizar uma pessoa que tá concorrendo numa outra lista, não é essa concorrência. O meu primeiro colocado é meu, da região de Acreano do Rio Paraíba. Nem sei se existe isso. Pessoal, nós estamos falando aqui da maior nota do concurso. E tem vídeos no canal para vocês verem. Ah, mas ele fez mais de um curso. Assiste o vídeo. Vê o que a pessoa falou. Eu tenho primeiros colocados em cotas, são alunos bastante dedicados, só que a nota ela é inferior à ampla como tem que ser, por isso que é lista especial. Eu tô falando de ampla, tô falando de maiores notas do concurso. Tô falando do cara que pegou o material e fez 91,4%, como foi o Pedro, que vocês tiveram aula essa semana. Beleza aí? Nós também temos aprovados em cotas de todos os tipos, mas eu tô falando aqui do topo, das notas mais altas, tá claro isso? Depois, nós tivemos a maior nota da Grande São Paulo, que foi do João Pedro, em Itapecerica. O Davi tem 20 anos de idade, pessoal. Eu vou subir a aula dele ainda. Tem 20 anos de idade, está na faculdade, não se formou. Foi o primeiro colocado em São Bernardo do Campo, estudando só com o nosso material. Mogi. Agora eu descobri que eu tive o primeiro colocado de auxiliar do MP, que ainda nesse momento não saiu a lista, mas os candidatos fizeram de algumas regiões. Eu bati o olho e vi que o de Campinas foi o nosso aluno. Então, o que não falta é primeiro colocado certificando a qualidade do material. E esse mesmo material, a mesma qualidade, a mesma dedicação, a gente vai aplicar no projeto 2 em 1, para você ser aprovado em inscrevente e oficial de justiça, unificando os cronogramas, ou se você já for inscrevente ou quiser só fazer o oficial de justiça, também o curso só de oficial de justiça. São dois. Um é maior, porque junta o conteúdo de escrevente, e aliás, se você for aluno de escrevente, é um conteúdo novo que eu estou produzindo. Você vai ver que as minhas aulas são novas, as apostilas são reformuladas, são mais atualizadas, porque eu quis fazer um curso que tivesse sinergia com o Jota. Então, me deu muito trabalho, eu fiz um curso praticamente novo. Ou o curso de oficial de justiça, também novo, também em 2026, todo regravado aqui em 2026, tudo refeito, apostila, banco de questões, mentorias, mapeamento estatístico, para entregar o melhor que há para você no estudo específico e de alta performance. Lembrando, esses dois cursos virão segunda-feira, dia 6 de julho. Se você estiver assistindo o vídeo depois, já foi lançado e você consegue acessar aqui no grupo de oficial de justiça que eu deixo na descrição do vídeo. É só colocar mais detalhes, clica. O senhor não tem o Telegram. O WhatsApp, ele limita o número de membros. Então, toda hora você tem que criar um grupo novo, fica invencível. O Telegram, além de ter mais recursos de enquete, ele roda melhor, é gratuito e vale muito a pena. Tem muito grupo de estudo bom de concurso no Telegram. Eu recomendo que vocês entrem. Hoje, a comunidade de escrevente, quase 10 mil pessoas, quase 2.500 de oficial de justiça, está lá só falando do mesmo assunto. São fóruns muito úteis para a sua formação. Um forte abraço e segunda-feira, 8 horas da manhã, esses cursos estão liberados para vocês.